Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Neura Podcast. Eu sou Marina Maris, médica ginecologista obstetra. E eu sou Carol Flores, médica ginecologista e obstetra. Nesse podcast, gente, vocês vão ter acesso a muitas informações sobre o universo aí da maternidade, do universo da feminilidade, da criação de filhos, de muitos assuntos que geralmente giram aí em torno desse universo cheio de novidades, cheio de apreensões, né? Cheio de dúvidas e de neuras. O nosso objetivo aqui é trazer informações de qualidade para que vocês possam levar esse momento de forma mais tranquila, mais leve e com mais tranquilidade aí até o finalzinho da gravidez. E nesse nosso novo episódio, a gente tem uma convidada muito importante, muito querida, que faz parte aí da nossa equipe também. É a nutricionista Carol Fernandes. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Para poder falar um pouquinho, né, desse assunto que às vezes gera tanta polêmica, assusta tanto as grávidas. Né? É um prazer. O prazer é nosso, né? Nós vamos tirar as neuras mesmo, vários mitos aí, né, da nutrição e deixar a gravidez cada vez mais leve. Isso, né? Esse é o objetivo. Com certeza. Né? Carol, conta um pouquinho pra gente, então, de você, assim, da sua formação, né? Como que a gente se conheceu, né? Chegamos até aqui. Então, eu sou nutricionista. A minha formação, a primeira formação foi nutrição esportiva, que eu gostava muito, mas quando eu engravidei da minha primeira filha, da Giovana, me apaixonei por esse universo. E aí, buscando mais informações, naquela época, 13 anos atrás, quem queria ter um parto normal era considerado meio louca, meio índia. E aí, buscando informações, fui conhecendo os obstetras e me apaixonei por essa área. E vi o quão carente era de informação realmente a respeito disso. A respeito de suplementação, do que as gestantes precisavam. E fui me especializando nessa área e estou aí há 20 anos trabalhando com gestantes, tentantes, gestantes e mulheres que estão aí no período de pós-parto também. Essa questão da nutrição, eu acho que é um dos maiores medos, né, Carol, que as mulheres passam aí quando engravidam. Na verdade, eu acho que é um problema, né, na vida da mulher, né, de forma geral, porque desde que a gente é criança, a gente é norteado por essas questões nutricionais, né? E o mundo foi passando por muitas mudanças, né, nos últimos, né, nas últimas décadas e tal, né? A gente tinha, eu acho que as nossas mães, talvez, as avós, elas tinham uma relação com a comida muito diferente do que é hoje, né? Com certeza. E até eu acho que até as orientações mesmo nutricionais que elas tinham ou que não tinham, né? Também eram muito diferentes das que a gente tem hoje, né? Com certeza, Marina, quando eu pego da época da minha formação até hoje, quanta coisa já mudou. Quando eu formei, o ovo era ruim. O ovo fazia mal. Né? E hoje a gente sabe que é um dos melhores alimentos que tem. Então, realmente, a ciência foi aprimorando. Mas da mesma forma que a gente descobriu que alguns alimentos que eram considerados ruins são bons, também a gente viu o quão pode fazer mal coisas que a gente vai consumindo, né? Por causa da vida corrida, trabalho, ser mãe, ser profissional. Muitas vezes a gente vai optando também por coisas muito práticas, muito rápidas, muito fáceis e que não são alimentos, que não são comida de verdade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os extremismos, né? Com certeza, é o que eu acho sempre que é muito falo. bom senso, né? Então, assim, tendo a orientação de um profissional e tendo um bom senso, a maioria das coisas a grávida vai poder Com comer, certeza, eu né? falo muito isso. Comer é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Eu vejo que às vezes as pessoas chegam muito angustiadas lá no consultório, querendo saber o que pode, o que não pode, com medo de eu ficar passando muita coisa diferente, né, muita coisa cara. E não é isso. Alimentar é uma coisa muito simples. Sim. Né? E deve ser, né, gente? E realmente eu acho que o problema hoje é esse, assim, a maioria das mulheres, elas têm acesso, às vezes, a orientações que eu acho que são impossíveis de serem aplicadas no dia a dia, na rotina, né? Que na hora que a gente faz, você consegue fazer aquilo por um determinado tempo,
curto. Não é sustentável, mas que aos poucos não vai, né? Assim, às vezes a gente não tem tempo para produzir mesmo aquele alimento, ou às vezes a gente não tem tempo de ir no supermercado comprar, ou às vezes os alimentos que nos orientam são caros, né? E aí, de repente, a gente tem que sustentar isso no dia a dia. Às vezes não dá. Às vezes algumas mulheres que têm já crianças em casa, outros filhos, e aí, de repente, você tem que fazer um alimento diferente para você do que tem para o resto da família. Isso também fica muito difícil, né? Não, isso não é possível, né? A gente fala muito assim, a gente tem que fazer coisa que seja sustentável e não coisa que tenha início, meio e fim. O objetivo de comer melhor, inclusive, é você pensar que você vai ter filhos daqui para frente, que você vai ser o exemplo dos seus filhos, que muitas coisas que eles comem estão relacionadas ao que a gente come também. Então, a gente tem que simplificar as coisas. A maioria das vezes que eu faço no consultório é pegar o que a pessoa já come e melhorar aquilo. Às vezes a pessoa fala assim, ué, Carol, mas tem muita coisa aqui que eu já faço. Eu falo, mas você tem muita coisa que você já faz boa. Então, assim, as pessoas às vezes chegam com aquele medo, eu faço tudo errado, Carol. E na hora que a gente vai olhar, não está tudo errado. Às vezes falta balancear um pouquinho uma refeição ou outra, mas hoje as pessoas colocaram como errado coisas do dia a dia. Né? Arroz é errado, fruta é errado. Né? Até fruta agora o pessoal cismou de falar que é ruim, né? que prejudica. E não é bem assim. Eu acho importante a orientação do profissional da nutrição, porque às vezes ela se limita tanto e fica com fome, né? Ou às vezes usa aquela dieta muito restritiva ou muito tempo em jejum. E aí acaba se alimentando com grande quantidade quando ela chega numa refeição principal. Sim. Então eu falo, aprenda a combinar alimentos, a fazer mesmo refeições menores, mais vezes ao dia, porque as alterações da gestação vão causar, né, uma dificuldade maior da digestão, principalmente no primeiro trimestre. Né? Uhum. E aí fica aquela sensação de fome, ao mesmo tempo de náusea, ao mesmo tempo de aversão a alguns alimentos. E então eu falo, busque uma orientação para poder combinar alimentos que vão te dar saciedade, você não vai ficar com essa ansiedade de ficar com muita fome. Isso. E entender o que o seu corpo está te pedindo. Uhum. E o corpo pede, Carol. Eu vejo isso no consultório, assim, às vezes a grávida chega lá, engraçado, eu não gostava de carne. E agora eu tô amando carne. Porque o corpo precisa de ferro, de vitamina B12. No primeiro trimestre, todas chegam morrendo de culpa. Carol, eu só tô conseguindo comer pão, macarrão, fruta, coisa gelada. Mas é porque são os alimentos que ajudam nas náuseas. Então, o nosso corpo é tão inteligente que ele já vai pedindo certas coisas. O que a gente tem que fazer é dar uma balanceada, lógico, mas não tem que excluir os alimentos, não tem que sair excluindo tudo. Até porque, às vezes, o medo de comer também pode gerar uma carência nutricional, né? Pode acabar aí, no final das contas, né, contribuindo, lógico, com outros fatores associados, mas de repente é uma restrição de crescimento, por falta de nutrição. Nutrição é o básico, né, gente? Ninguém sobrevive sem alimentar. Então, a gente tem que ficar atenta a isso. Mas é o que eu sempre falo, alimentar bem não é comer nada de outro mundo, nada diferente. Certo. A gente podia começar falando das etapas mesmo, assim, né? Desde o inicinho até o final, até o período da amamentação, para a gente conseguir entender como que esse processo aí alimentar vai funcionar, né? E a gente fala muito aqui das nossas pacientes tentantes, né? Na hora que elas resolvem engravidar, né? A gente já passou aí por vários outros episódios falando da atividade física, de como que você consegue aos pouquinhos ir se organizando para o seu corpo ter mais saúde para a tentativa, né? Para as tentativas de gestação. Então, fala para a gente um pouquinho, Carol, sobre esses cuidados iniciais. Assim, vou tentar engravidar. O que eu vou fazer agora com a minha alimentação? Né? Que suplementos que eu vou usar? Como que vai ser isso? Isso é o mundo ideal, né? Quem dera se todas se planejassem para engravidar, porque realmente você ter esse planejamento auxilia demais. Porque exatamente pela vida corrida, muitas vezes a gente está comendo muito errado e tem algumas carências nutricionais importantes. Por exemplo, vitamina D. É muito comum as mulheres terem deficiência de vitamina D. O próprio ferro, vitamina B12. Então, quando a pessoa vem para um planejamento, a gente pesquisa principalmente esses nutrientes. E quando existe uma carência, a gente faz suplementação. Todo mundo precisa fazer suplementação? Não. Precisa fazer quem tem uma carência.
Porém, quando existe a carência, é muito interessante fazer. Tem alguns estudos que já associam perdas gestacionais de primeiro trimestre com deficiência de algumas vitaminas, alguns minerais, principalmente essas que eu citei. Então, é interessante, sim, a gente colocar tudo dentro dos valores normais, nada exorbitante também, né, gente? Porque hoje está tendo um exagero. E é importante a gente frisar que algumas vitaminas são tóxicas. Vitamina D, por exemplo, em doses elevadas, ela é tóxica. Então, também não é para sair tomando sem nenhum conhecimento. O próprio ácido fólico, uma vitamina essencial para ser começada a tomar aí antes de engravidar. Ela está muito presente ali no inicinho da gestação, né, na formação do tubo neural do bebê. Então, é uma vitamina que é mais conhecida, né? Então, as pessoas também acham assim, eu vou tentar engravidar, vou tomar o ácido fólico. Mas é bom a gente pesquisar as outras vitaminas e principalmente os hábitos alimentares. Isso vai minimizar essa ocorrência de azia, de enjoo, de má digestão. A alimentação contribui para essas coisas. Lógico que tem muita influência hormonal? Tem, mas quando a gente consegue já ir fazendo esse processo de adequação é interessante. Outra coisa, adequação de peso também. Né? A gente sabe que o emagrecimento facilita a fertilidade, facilita o engravidar. Então, é interessante para as mulheres que estão acima do peso já começar a ir fazer uma dieta. Agora, isso eu tenho também um alerta. Eu vejo as mulheres querendo engravidar e fazendo dietas muito malucas para emagrecer rápido, para engravidar. E, normalmente, quando engravidam, elas desenvolvem uma compulsão alimentar. Porque aí é aquela coisa assim, agora eu tô grávida. Objetivo atingido, então agora eu posso. Né? Isso é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e alertar dessa importância de fazer um processo. E não uma coisa ali muito rápida, porque isso pode ser pior. Também, às vezes, eu atendo algumas pacientes que já chegam grávidas mais gordinhas, muito preocupadas. E, às vezes, até vejo que essas pessoas que chegam, às vezes, um pouquinho acima do peso, apesar de não ser o ideal, são as pessoas que mais se cuidam. Talvez por não estar na zona de conforto. Então, esse emagrecer muito rápido e ficar na zona de conforto é uma coisa que a gente tem que ficar atenta também. Né? Por causa desse risco de desenvolver uma compulsão e a gente sabe o que acontece. Muitas vezes, quando elas estão tentando e vão, né, e engravidam, elas vão mudando esses hábitos alimentares. E eu friso muito que é para a vida. Talvez a gestação seja uma cura. Sim, é o período ideal. Ideal para ela, para a vida toda. Com Igual você falou das crianças, né? Então você vai mudar o hábito da sua família. Sim. E eu atento sempre aos acompanhantes também, né? Os maridos, que juntem, né? Que fiquem junto com elas nessa nova plano alimentar, novos hábitos de vida. Porque é para a vida, a casa inteira vai mudar, né? A gente Carol, tem essa legal, responsabilidade, né? Isso. E é muito legal, porque assim, normalmente quando você não está grávida, você tem esse imediatismo, né? Eu tenho que fazer para atingir tal objetivo. Na gravidez, todo mundo sabe que não pode ter muita restrição. E como são 9 meses, é o tempo ideal para você fazer uma reeducação alimentar. Isso acontece tanto que eu tenho de mulher que eu atendo, que engravida fora do peso, ganha pouquíssimo peso na gestação e depois continua mantendo aqueles hábitos porque não foi sofrido, né? E assim, então isso é muito legal a gente trabalhar também, né? Ainda voltando um pouquinho aqui nas pessoas que estão tentando, além desses suplementos, tem outras coisas que hoje já tem um volume de evidência científica bem bacana também, principalmente para as mulheres que têm um histórico de ovário policístico, de endometriose, como, por exemplo, a coenzima Q10, que é um antioxidante que ajuda aí muito na questão, não de quantidade de óvulos, óbvio que a gente já nasce com essa quantidade, mas na qualidade. Mas eu também sempre falo isso, porque está uma modinha agora de todo mundo chegar tomando. E você tomar uma suplementação sem ter uma mudança de estilo de vida, você está jogando seu dinheiro fora. Sim. Então, é por isso que chama suplemento, né? Ele vem aí para acrescentar a um hábito que já esteja saudável, porque senão não adianta. Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque hoje está aquela coisa, pesquisa na internet, eu vou tomar. Às vezes chega gente tomando tanta coisa lá no meu consultório, que eu falo, gente,
É uma lista enorme, né, Uma lista gente? enorme. E elas acham na internet mesmo, né? E eu acho que elas querem o que é mais fácil, né? Então, assim, elas acham que que elas vão achar uma substância milagrosa, né? Um tratamento que vai deixar elas magras e para sempre. Então, aquelas mulheres que chegam usando, às vezes, um Ozempic com mais um remédio, um psicoestimulante associado mais um antidepressivo, e na hora que você olha os hábitos, a mulher não faz atividade física, ela come um monte de carboidrato, um monte de açúcar, não dorme bem. E isso, assim, mesmo que essas medicações façam algum efeito de imediato, a longo prazo isso não se sustenta, né, Carol? Não mesmo. Eu sempre falo, né? Eu não sou contra a pessoa usar uma medicação quando é bem indicada. A gente sabe, tem muitos profissionais responsáveis aí, mas tudo tem que ser associado à mudança de estilo de vida, porque senão não vai funcionar. Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? E aí, principalmente quando a gente vai tentar engravidar. Então, assim, e é legal que quando a gente fala muito isso de você vai ser o reflexo de alimentação dos seus filhos, as pessoas vão conscientizando mais também. E é verdade, não sei se vocês notam isso na casa de vocês, mas os filhos tendem a gostar do que a gente gosta. Claro, claro. A responsabilidade é muito da mulher, né? Assim, ainda, lógico que hoje em dia, né, a gente tem compartilhado todas essas responsabilidades da casa, né? Não é só da mulher como era antigamente, mas eu falo, a comida não chega ali andando, é a gente que compra. Sim. Então, a gente que vai oferecer a comida para os nossos filhos e que vai trazer para a nossa mesa. E o exemplo somos nós mesmos. Por mais que eles ainda não comam, né? Eu falo assim, eu coloco na mesa, né? Lá em casa eu falo assim, eu coloco a salada, eu coloco os legumes, eles vão comer arroz e carne, mas eles estão vendo o que eu estou comendo. E vai chegar uma época da sua vida que eles vão querer comer. Eles vão querer comer. Como eu tenho, né, várias idades aí lá em casa, o meu filho mais velho, ele não comia bem. Só que ele sempre via eu comendo, colocava tudo na mesa, oferecia tudo. Não quer comer também, não faço força. Você tem que, né? Nunca esforcei. A gente não nas crianças... Trabalha com trauma, né? Com nenhum trauma. E eu detesto. Eu falei assim, meu prazer é alimentar bem, então ninguém vai ficar me traumatizando na minha alimentação, na minha refeição também, não. Então, eu acho que hoje, ele alimenta super bem. Melhor do que eu. Sim. Até. Porque ele foi vendo o tanto que é importante. A gente é exemplo, não tem jeito. A gente é exemplo. Então, Carol, vai começar... tudo. Quer ver uma coisa super interessante? Porque nutricionista também gosta de porcaria, tá, gente? Antes de eu engravidar da Giovana, eu amava refrigerante. Coca zero, amava. E quando eu engravidei, por saber, né, o refrigerante não é alimento. Então, assim, eu não gosto de demonizar nada, mas ele não tem nada de bom. Então, por saber disso, eu falei, gente, não vou tomar isso não. Vou tentar não tomar grávida. E aí, consegui, passei os 9 meses sem tomar. Troquei por uma água com gás, com limão. E quando eles nasceram, eu falei, gente, já tô tanto tempo sem tomar, vou tentar ficar. E fui tentando, e aí realmente fui desgostando. E os meninos cresceram. Eu nunca proibi eles de tomar, mas eles cresceram me ouvindo falar que eu não gosto e que eu acho ruim. Eles nunca tomaram. A Giovana está com 13 anos de idade, nunca tomou. Ela falou, não gosto. Eu acho que foi, sabe, aquela coisa, minha mãe não gosta. Não tem. E assim, na casa dos meus pais tem, na casa do pai dela tem, mas cresceu, né? Não precisou de proibir, até porque eu não ia proibir, né? Mas sempre falei, não, eu não gosto. Eu acho horrível. E não é saudável. Mas, então assim, o exemplo é o que mais vai trazer resultado. A gente faz de verdade, não o que a gente fala. Né? Exatamente, com certeza. É o que a gente faz, não adianta eles falarem, né? Às vezes eu falo, não come muito doce e tal, e aí como meu chocolate escondido. Pra eles não... Eu ia falar isso, em compensação. Eu amo um doce, tem 2 formigas em casa. É vida real, né? É vida real. Não fica tendo doce lá em casa, mas eu acho que esse que é o segredo, sabia? Lá em casa a gente também nunca proibiu, assim, proibir mesmo, né? Fora bebezinho que não come mesmo, né? Os açúcares, mas a gente nunca proibiu. E lá em casa, assim, eu não sou de comprar muito biscoito recheado, as porcarias, né? Biscoito recheado e tal. De vez em quando a gente vai na farmácia e compra uma barra de chocolate. A gente fica na geladeira séculos
E eles não comem. Eles comem, vão lá de vez em quando, comem um quadradinho. Eu acho que é por isso, é porque nunca foi proibido. Sim. Sempre eles tiveram acesso se eles quisessem. Então, eles não têm muito costume de comer muito doce. A gente come de vez em quando, a gente sabe, mas sem exagero, né? Que é um segredo mesmo, né? É não exagerar em nada. Exatamente. E hoje, na gestação, tá muito essa coisa de proibição, né? As pessoas chegam lá... Carol, é verdade que não pode isso, que não pode aquilo? Eu falo, gente, de onde que esse povo tirou isso? Eu acho que isso mexe muito psicologicamente com as gestantes. Muito. Né? Porque a gente já está num período de restrição de muita coisa. Grávida não pode muita coisa. Na hora que os alimentos vão sendo proibidos, eu acho que isso mexe muito, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso, assim, de... Você pode comer isso sim. Elas saem, às vezes, da consulta, porque pesquisa em internet, né? Assim, tantas restrições. Na hora que você... Posso comer isso? Ai, que meu bom, Deus. que É tão aliviada Demais. e às vezes nem comem aquilo que quer. É tão engraçado isso. Só de você falar que elas podem, às vezes elas passam a nem querer mais. Né? Então, eu não gosto muito dessa coisa de proibição. Eu acho que tudo a gente tem que explicar, os prós, os contras, né? Claro, tem algumas coisas que realmente não são recomendadas, mas essa coisa de falar, não pode nada, isso não existe. Sim. Né? Aquelas mamães ali que estão treinando, principalmente, né, Carol, você falou da sua formação da medicina esportiva, né? A gente sabe que tem muitas mulheres hoje, antes de engravidar, que fazem muita atividade física, que acabam que suplementam algumas coisas, que às vezes fazem um pré-treino, né? Aí tomam um whey, tomam um super coffee, tomam... Em relação a isso, assim, quando elas começam a tentar engravidar, e mesmo quando elas engravidam, né, no inicinho da gravidez, o que elas podem e não podem continuar desses treinos ali? Tem 2 que são os mais comuns e que não tem problema nenhum de serem usados na gestação. Um deles é o whey protein. Whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Então, é um alimento. Eu sempre falo para escolher boas marcas. Hoje a gente tem assim, excelentes no mercado, que não tem aditivos alimentares, não tem adição de açúcar. Então, é uma proteína. Né? Às vezes, para uma mãe, por exemplo, que trabalha fora, que tem uma vida muito corrida, muito agitada, é até uma boa opção de lanche, porque é prático, é fácil. Então, se a mãe gosta e já tem o hábito de tomar, não tem problema nenhum ela continuar. Lembrando que não precisa tomar, né? Então, assim, não é porque eu tô grávida que eu tenho que começar a tomar um whey protein. Não é isso. Mas aquela mãe que já tem uso, que já gosta, pode usar sim. A creatina também é um outro suplemento muito seguro, que inclusive em algumas situações ela também é recomendada. Como, por exemplo, os bebês que estão pequenininhos. Hoje já tem estudos correlacionando o uso da creatina com uma boa evolução. Lógico que tem vários motivos, né, para o bebê estar pequenininho. Mas é um dos suplementos seguros também. Mesma coisa, escolher boas marcas, ter sempre uma orientação profissional, porque também tem quantidade para ser usada, mas é um suplemento seguro. Os outros não, os outros a gente não indica, super coffee, por exemplo, não, porque ele já tem aí um teor de cafeína muito alto, acima do recomendado, então não é um suplemento que é legal a gente consumir na gestação. Esses 2, problema nenhum, pode consumir, mas, né, como eu sempre falo, tem que estar dentro ali de um contexto, porque eu também vejo um monte de gente usando creatina e fazendo tudo errado. Aí não tem sentido tomar, né? A creatina é um aminoácido que, além de já estar presente no nosso corpo, a gente ainda tem várias fontes alimentares. Então, se não for balanceado, não faz sentido o uso. Sim. E aquelas, a gente começando, né, do início da gestação, né, os alimentos que vão ajudar, né, a essas alterações, né, do sistema gastrointestinal, que a gente vai ter as azias, os enjoos, o que a gente tem para poder ajudar? Carol, uma coisa muito legal que eu vejo assim acontecer. A paciente engravida, fala, não, agora eu vou alimentar saudável. Aí ela vai lá e compra tudo que é coisa integral. Eu vou comer pão integral, arroz integral, sementinha disso, sementinha daquilo, aveia. Só que a fibra, apesar de ser muito saudável, ela piora muito o enjoo. Porque qual que é a função da fibra? Da saciedade. Então, ela deixa o alimento mais tempo ainda parado no estômago. E o enjoo é exatamente porque a digestão na gestação fica lenta por causa da progesterona, né? A comida não desce. É muito comum elas terem essa sensação assim, eu estou empazinada.
E aí, quando a gente aumenta o consumo de fibra, piora muito esse enjoo. Então, no primeiro trimestre, para aquelas que estão enjoando bastante, eu não recomendo nenhum alimento fibroso. Aí, nesse caso, o ideal é realmente o pão branco, o arroz branco, um biscoitinho polvilho. Ajuda demais, assim. Você deixa do lado da sua cama. Aí, antes de levantar da cama, come esse biscoitinho, porque durante a madrugada a glicose já cai um pouquinho. Na hora que levanta, a pressão também cai. E já começa aquela sensação de mal-estar, de meio ficar tonta. Então, isso ajuda. Então, biscoitinho simples, assim, polvilho. E a gente tem hoje no mercado biscoito sem também muito conservante, que é só polvilho. Não é problema nenhum consumir. O próprio pão branco, problema nenhum consumir. Tudo lógico, né? Sem exagero. Mas também tem isso, as pessoas, não posso comer pão de sal, né? Não existe isso. Então, isso no primeiro trimestre é uma coisa que traz muito conforto gástrico, né? Outra coisa que grávida tolera muito bem são as frutas, principalmente as frutas cítricas e mais geladas. É outra coisa também que ajuda bastante. Os alimentos gelados, de uma forma geral. Então, eu sempre dou a dica também de fazer picolézinho caseiro, com suco de limão, suco de maracujá, porque é uma coisa que traz conforto. Outra coisa que elas morrem de medo de consumir, mas que ajuda muito, é o gengibre. Né? Os antigos falavam, não pode gengibre na gravidez, não tem nada disso, gengibre ajuda demais. Então, saborizar água com gengibre é ótimo. Fazer lasquinhas de gengibre, e às vezes mastigar essas lasquinhas quando está com enjoo, quando está com aquela boca, com aquele gosto metalizado, ajuda muito. São as coisas que mais ajudam, sabe? Os peixes, né, assim, a grávida acha que não pode comer peixe, né? Mas eu falo com elas porque o peixe é um alimento fácil de você comer, leve, de boa digestão, e que você consegue temperar exatamente com esses ingredientes, né? Tanto o limão quanto o gengibre, que são mais ácidos. E acaba sendo um alimento mais leve, porque às vezes se você come uma carne mais gordurosa, né? Às vezes uma carne de porco, assim, ela é um pouco mais indigesta, né? E aí pesa um pouco mais, a gestante fica lembrando daquilo o dia todo, pior, né? Outra coisa interessante também são os vegetais. Em vez de comer uma salada crua, por exemplo, você prefere os alimentos mais cozidos, na forma de purê, assados, porque são mais fáceis de digerir também. Então eu sempre falo assim, pensa como se você estivesse dando comida para um bebezinho. Sabe aquela comida assim mais molinha, mais fácil? É a que vai cair melhor, né? Porque realmente existe uma dificuldade de motilidade gastrointestinal nesse primeiro trimestre. Então, não é frescura de grávida, não. É uma coisa que é real, né? Então, nessa fase, eu falo muito com a gestante. Gente, não se culpem, não se cobrem além da conta. Porque tem gente que chega lá assim muito triste porque não está conseguindo comer carne. Ovo, então, normalmente elas não toleram por causa de cheiro. Que tem outra coisa interessante. Gente, eu acho a fisiologia da gestação, assim, muito interessante. Né? O olfato muda muito. E o paladar. Para proteger elas mesmo contra uma comida estragada, contra o envenenamento. Só que com isso, piora o enjoo. Cheiro de tudo. A geladeira abriu, já estou sentindo. Exatamente. E eu falo muito, não se forcem nessa etapa. Porque se você forçar, você toma ódio daquele alimento. Aí na hora que você precisa, você não vai estar dando conta de comer. Existe uma pressão muito grande da família, né? Existe. Às vezes as mães, as avós, né? No caso, os acompanhantes chegam, ela não está comendo nada. Com medo de fazer mal para o bebê. Eu deixo muito leve, eu falo assim, você tem reserva, você é uma mulher saudável. Sim, né? Eu falo muito isso, Carol. Não se cobre. Tem que comer todos os alimentos, todas as frutas, todas as verduras, tudo no primeiro trimestre. Assim, não é assim. Eu falo, às vezes fazer algumas substituições que também podem ser saudáveis, né? Porque aí na hora que a mãe vai lá na casa da paciente, fala assim, não, eu vou fazer uma comida para você. Aí faz um arroz com feijão, com carne, com não sei o que, a mulher não consegue comer. Não, é super indigente. Aí eu falo com elas assim, ó, às vezes num dia que você tá pior, mesmo que seja comer um sanduíche natural, mas um sanduíche que você coloca um alface, um tomate, um frango, faz uma vitamina de uma fruta cítrica, um morango, alguma coisa assim, isso é uma alimentação. E às vezes é melhor, é mais tolerável que você comer um prato de comida com uma comida toda temperada que você não vai dar conta. Com certeza. E o primeiro, a gente sabe que tem muita questão emocional também. Né? O estado emocional piora muito o enjoo. Então, as pacientes que estão mais ansiosas, por isso que a gente tem que desmistificar a alimentação.
Eu percebo muito isso, sabe? Quando a gente tira o medo delas de comer, o enjoo até melhora um pouco. Porque a gente sabe que influencia. Então, isso pode ser feito. Às vezes o intestino prende muito, é outra coisa que causa um desconforto muito grande. Mas como eu falei, se a gente ficar colocando muita fibra, ajuda no intestino, mas piora o enjoo. Sim. Então não é a melhor solução no primeiro trimestre. Aí a gente pode fazer uso, por exemplo, de mais alimentos com probióticos, ou mesmo suplementar um probiótico que vai ajudar essa questão do trânsito mesmo, gastrointestinal. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. Nem sempre vai resolver 100%, porque tem a questão hormonal mesmo da mulher, mas ajuda. Traz um alívio, traz um conforto. E o terrorismo, Carol? Essa palavra é engraçada, porque a gente tem recebido muitas. Lá no Sexta Sem Neuro, então, toda semana eu pergunto assim, fale sobre o terrorismo alimentar. E esse terrorismo, né? Assim, mulher engravidou, não pode fazer mais nada. Nossa, Marina, eu vejo assim, chego a ter dó, sabe? Porque é isso, as pessoas estão tratando a gestação como se fosse doença. E não tem isso de não pode. Né? O que a gente tem hoje na literatura que realmente não é recomendado para gestante? Bebida alcoólica, que a gente sabe que não tem dose segura. Então, isso realmente as gestantes precisam cortar. E chega gente lá no consultório, às vezes, falando assim, mas eu vi que uma dose não faz mal. E eu falo muito isso, olha, gente, se você for pegar artigo, tem artigo para tudo nesse mundo. Sim. Né? Mas muitos artigos que falam que uma dose semanal é segura, são artigos que eles estão avaliando aborto. Tá? Eles não acompanham essa criança a longo prazo. E hoje a gente já tem uma quantidade significativa de estudos longitudinais. Então, que essa criança ela foi acompanhada. Então, a gente já viu que pode ter, sim, problemas cognitivos, problemas de atenção, de memória, né? Entre tantas outras coisas que pode causar. E eu falo muito isso. Outra coisa importante que isso até toca o coração da gestante, né? O álcool, ele é quilo-dependente. Já reparou que mulher fica tonta muito mais rápido do que o homem? Sim. Imagina um bebezinho de gramas. Sim. Né? Então, uma dose que é pequena, às vezes, para a mulher, ela não é pequena para o bebê. Que está em formação, que está no período principal da vida dele. Então, o álcool é realmente assim, uma coisa absoluta, não pode. Né? Fora álcool, a gente tem a carne crua e mal passada, de boi e de porco, para aquelas grávidas que não são imunes à toxoplasmose, que é uma doença realmente perigosa na gestação. Então, a gente não recomenda. Isso não significa que ela tem que comer carne também, né? Tostada, assim, carvão. Não é isso. Mas ela não pode estar sangrando. As verduras mal lavadas. Né? Então, a gente também não recomenda salada crua em restaurante, porque a gente, infelizmente, não sabe como que é feita essa higienização. Mas não significa que tem que deixar de comer verdura. A gente tem muita opção aí de legume cozido. Né? Elas têm perguntado muito também dos sucos. E eu tenho tentado orientar que, dependendo do suco, talvez seja melhor não tomar. Porque, às vezes, alguns sucos que são batidos com a casca, que não foram lavados e etc., também não é uma boa ideia. Né? Exatamente. Suco já não é uma boa ideia, sabe, Marina? Assim, eu cada vez mais eu falo assim, olha, como eu falo, eu não gosto assim de demonizar nada. Mas a gente também tem que tirar aquela coisa, suco é muito saudável. Saudável é comer a fruta. Sim. Né? Porque o suco, às vezes você coloca ali uma grande quantidade de fruta para fazer um copo e que pode ter um aumento significativo na glicose, principalmente essas grávidas que já estão ali com a glicose mais no limite, fora que não sustenta, né? Então, a caloria líquida não é uma boa. Eu estimulo muito elas, assim, a passar a gostar mais, por exemplo, de uma água, saborizar uma água com limão, os sucos, assim, mais tranquilos, uma limonada, um suco de maracujá, ainda são sucos muito diluídos, aí é tranquilo, mas suco da fruta, só de fruta, tipo suco de laranja, é uma coisa, principalmente para as grávidas ali, que estão com problema na glicose, que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Além da toxoplasmose. Sim. Além disso, a gente tem a cafeína em excesso, né, que é uma coisa também que já é bem relatada aí na literatura. Então, grávidas que tomam baldes de café realmente não é recomendado, mas não significa que você não pode uma xicrinha por dia.
né? E tem também opções hoje boas no mercado de cafés descafeinados, que tem sabor de café, não tem o efeito da cafeína, mas tem o sabor gostoso de café. E alguns tipos de chás. Fora isso, gente, pode comer de tudo. Ai, que... Eu falo assim, Marina, dou muito essa dica para os meus pacientes. Gente, pensa o seguinte, você está alimentando seu bebê. 100% que você está comendo, você está dando para ele. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, eu gostaria de dar isso para ele? Se a resposta for sim, come com o coração em paz. Mas se a resposta for não significa que você não pode comer, mas significa que você não deve comer o tempo todo em quantidade excessiva. Sim. Né? Então, eu falo muito, gente, preza pelo seu dia a dia, casa-trabalho. Se na sua casa e no seu trabalho você se alimentar bem, não tem problema nenhum você ir para uma festa ou ir jantar com seu marido e comer um monte de coisa ali que às vezes não é saudável. Então, tudo depende da frequência, sabe? Fala assim, Carol, eu posso comer, sei lá, um sanduíche do McDonald's? Pode. Com qual frequência que é? É de vez em quando? Porque de vez em quando, saudável não é. Mas não tem problema nenhum se for uma coisa assim muito esporádica. Porque a comida, gente, ela tem não só o papel de nutrir, mas ela tem um papel social também muito importante. Um papel emocional muito importante, né? A gente tem uma cultura que se reúne para comemorar em volta da mesa. Sim. E a gente não pode tirar isso das pessoas, sabe? Então, a gente tem que ter essa cautela também de saber, né? De informar isso. Eu falo muito, por exemplo, daquele alimento emocional. Sabe aquele alimento que traz conforto, às vezes que te lembra uma situação gostosa, um alimento que sua mãe fazia, que sua avó fazia. E às vezes aquele alimento, num momento de angústia, é um alimento que vai trazer conforto. E por que isso faria mal? Se for dentro de uma quantidade, né, esporádica, assim, de uma frequência esporádica, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Eu acho assim, eu falo muito para elas, você pode ir numa festa, você pode comer um docinho e um bolo. Não vai comer todos os doces. Sim. Né? Sim. Porque acaba que todo mundo bebe. A bebida alcoólica, né? Como a grávida não bebe, acaba que ela come mais, Sim. né? Eu vejo isso. Então eu falo assim, pode ir lá, come um pedacinho de bolo e come 2 docinhos, mas você vai comer todos os doces, que elas chegam, esse fim de semana eu comi demais. No aniversário, né? E comi muito. Então tem que ter um pouco de bom senso. Fica passando mal também depois, ninguém deveria fazer. Ninguém, isso. Às vezes é muito ofertado, né? Mesmo, a gente vê mesas com muitos doces, sim, com muito açúcar, né? Assim, então eu acho que é só ter um bom senso, assim. A grávida pode comer. Com certeza. E mesmo aquelas que têm a restrição, quando a gente fala aí das restrições, né, alimentares, vai ter, no caso do diabetes, por exemplo, vai medindo, né? Comer um pedacinho daquele bolo. Vamos medir para ver se você está conseguindo metabolizar aquilo ou não, vai testando, né? Mas eu acho que é bom senso. Tudo é bom senso. Inclusive, né, puxando o gancho aí para o caso de diabetes, essa é uma situação que realmente a gente precisa muito de orientação nutricional. Porque a gente também vem de uma cultura que diabético não pode nada com açúcar. E aí a única coisa que se olha é se o produto tem açúcar ou não. E a gente sabe que o problema do diabético não é açúcar, é carboidrato. E tem muito alimento que não tem açúcar, mas tem muito carboidrato. E vai causar um descontrole na glicose. Então eu recebo pacientes, às vezes, que estão lá, né? Cheio de docinho diet, cheio de coisa sem açúcar e não consegue controlar essa glicose de jeito nenhum. Na hora que eu explico para elas que a gente ensina a fazer essa contagem de carboidrato. Não precisa tirar, mas a gente precisa quantificar esse carboidrato, que é uma coisa simples de ser feita, mas tem que ter informação para isso. Também a gente vê que elas ficam mais felizes, porque, né, elas aprendem que muitas coisas elas podem comer, desde que seja ali dentro de uma quantidade específica. E as combinações, né, Carol, isso ajuda muito, assim, elas entenderem, né? Então, assim, você vai comer um pão, você pode comer o pão, mas se você juntar ali com um queijo amarelo, com um ovo e tal, isso é melhor do que o pão sozinho. Sim. Né? Assim, elas não entendem muito essas combinações de alimentos que podem diminuir o índice glicêmico, né, dos alimentos em si. E elas começam realmente a se restringir demais. Demais. Passar fome. Né? Tem gente que chega passando fome no consultório. E não é o ideal também, né? Assim, a gente precisa... A gestação é um momento que não deve ter restrição. Para a questão metabólica mesmo. Então, a gente tem que informar.
Mas não é sair cortando tudo, como se, né, tudo fosse fazer mal. Está muito longe disso, assim. A comida, ela faz bem. A gente tem que realmente reaprender a comer direito. Porque se a gente pega lá os nossos antepassados, eles comiam bem, né? Eles comiam muita comida de verdade e sabiam naturalmente balancear a comida. Mas hoje, com tanta informação, eu vejo isso. As pessoas vão só tirando e fazendo umas combinações tão esquisitas, estranhas, que realmente vai ficando complicado. Sim. E conta pra gente um pouquinho, Carol, sobre a questão principalmente das vitaminas aí ao longo da gravidez, né? Muitas pacientes, às vezes, a gente recebe mensagem, né? Eu vi meu exame, olhei, e tá baixo, e tá isso, e tá aquilo, o que a gente precisa fazer, né? A gente sabe que a gente precisa, às vezes, de algumas suplementações ao longo da gravidez, porque a gente tem realmente uma tendência maior à diminuição de algumas vitaminas, de alguns minerais, mas que também a gente não precisa exagerar demais naquelas coisas, né? Não, de jeito nenhum. A gente vê que algumas mulheres realmente têm deficiências maiores do que as outras. Algumas realmente vão precisar aí de uma suplementação maior. Mas, de uma maneira geral, a alimentação supre grande parte do que a grávida precisa, né? Algumas vitaminas, a gente não tem fonte alimentar. Por exemplo, a vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina que muitas vezes, frequentemente, a gente precisa suplementar, porque a vitamina D é a vitamina do sol, né? E hoje, infelizmente, a gente não pega mais sol. E também não sei se tem que pegar, porque aí dá melasma, dá outras coisas. Tá mais vilão, né? Tá mais vilão do que mocinho. Então, a gente precisa suplementar. Mas não é essa quantidade de coisa. A gente precisa monitorar, Marina. Eu falo assim, lógico que se uma coisa está baixa, a gente sabe, por exemplo, que grávida tem uma tendência a desenvolver uma anemia, né? Mas não significa que todas vão desenvolver. Então, por isso que eu sempre estimulo essa alimentação com todas as fontes alimentares para você precisar do mínimo de suplementação possível. Até porque suplementação ela também tem efeitos colaterais. A gente sabe, por exemplo, uma suplementação de ferro pode prender muito o intestino e aí incomoda, né? Então, a gente vai ali monitorando. Mas, quando precisa fazer, é interessante fazer. Inclusive, eu falo muito assim com as mães, principalmente as que estão no 3º trimestre. O que eu tenho visto hoje? Às vezes, vão deixando, né? Principalmente no 3º trimestre, já está cansada, aí às vezes o médico prescreveu um suplemento que não está tomando. E aí, realmente, a grávida começa a ficar mais cansada, mais ofegante. E o problema é maior no pós-parto. Porque pós-parto, mãe nenhuma cuida de si mesma, só cuida do bebê. E às vezes tem uma deficiência ali já relevante, porque às vezes passa por um sangramento no parto, no pós-parto também. E aí aquela mãe começa a ficar extremamente cansada e acha que é porque o bebê não está dormindo direito. Às vezes o bebê está chorando e aí a mãe fica mais cansada ainda, acha que é cólica e às vezes não é. É uma mãe que está extremamente cansada porque às vezes ela está mal nutrida, fica irritada, o bebê percebe essa irritabilidade, chora também e vira aquele ciclo do horror. Depois o cabelo começa a cair muito, enfim. Então, essa mãe, ela precisa de uma suplementação. Mas não são todas, tá? Não é um exagero igual tem no mercado. Mas tem coisas realmente que beneficiam, por exemplo, o ômega 3. A gente tem muitos benefícios do ômega 3, principalmente no desenvolvimento cognitivo do bebê, na capacidade visual do bebê. Ele também tem alguns estudos mostrando, né, aí uma evidência na diminuição de risco de depressão pós-parto, de pré-eclâmpsia. Então, é um suplemento interessante, mas grande parte das vitaminas pré-natal já tem o ômega 3 incluído. Então, não significa que você precisa tomar também dose extra. Porque hoje as pessoas não sabem nem o que tem e o que não tem. E na hora que vê, tá tomando um monte de coisa repetida. Né? E em horário errado, do jeito errado. E vitamina e mineral, umas competem com as outras. Então, se você toma de maneira errada, na verdade, você não está absorvendo nada. Sim. Então, precisa de uma orientação. Não é para sair tomando tudo que você vê a amiga tomando. Porque às vezes a amiga tem necessidade, mas você não. Sim. Né? Às vezes chega gente lá no meu consultório e fala, nossa, Carol, mas minha amiga está tomando isso, aquilo. Eu falo, olha, eu não conheço sua amiga. Pode ser que ela realmente tenha essa necessidade, mas você não tem. Você está super bem nutrida. Então, vai tomar para quê? Vamos só
monitorar. E às vezes elas confundem um pouco o cansaço da gravidez, né? Às vezes tem níveis ótimos das vitaminas, né? E da tal da ferritina, né? Que hoje parece que se você não tem ferritina alta, você não vive. É verdade, né? Eu acho assim, a gente tem que ter muita cautela nisso, porque alguns nutrólogos, alguns, né, que são extremistas, assim, para mim, que querem exigem níveis tão altos da paciente, e ela caiu um pouco e vai cair na gravidez. A gente sabe, a demanda do ferro na gravidez é muito grande. Então a gente vai tentar com os alimentos, né? E com a suplementação básica de todo vitamina de pré-natal tem o ferro, né? E a gente, elas querem só tomar o venoso, né? Então, assim, e nem sempre tem necessidade. Tem sido uma epidemia mesmo, está em falta, né? A gente não consegue prescrever, mas as pacientes não conseguem mais comprar. E muitas não têm necessidade. Lógico, algumas vão ter, a gente sabe que vão, mas não todas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Com esse excesso, com esse exagero. E principalmente, gente, eu falo, né? É por isso que é importante esse acompanhamento desde o início, para também não deixar ir para níveis críticos, sabe? Porque se você começa ali desde o inicinho, você consegue prevenir muita coisa. Sim. Muita coisa. Eu lembro muito as pacientes que o nosso corpo vai pedindo, igual você falou, né? É um evento fisiológico. Então, se você está com mais fome, você vai precisar comer mais. Está com muito sono, você vai precisar dormir mais. Precisa comer. Estou com muita vontade de comer a carne. Estou com muita vontade de comer tal fruta. Está precisando daquela Exatamente. Carne. É um evento. Escute o seu corpo. Eu falo assim, escuta o que o seu corpo está te pedindo. É isso. Né? E está precisando de mais alimento, né? Está ficando com muita fome, muito cansado. Está precisando comer melhor mesmo. Sim, o corpo dá sinais. Dá sinais. Então, a gente precisa parar para ouvir esses sinais também. E hoje, a gente não sabe nem mais a hora que a gente tem saciedade e não tem. Também tem isso. Carol, qual que é a hora certa de comer? Gente, não existe hora certa de comer. A hora certa de comer é na hora que você está com fome. Lógico que você não pode esperar ter fome a ponto de atacar uma geladeira. Também não é para comer se não está com fome. Sabe? A gente perdeu esse bom senso. Né? Coisa que criança tem muito. Por isso que quando a criança começa a fazer introdução alimentar, a gente fala muito para respeitar a criança, né? Não é ficar chuchando comida na criança o tempo inteiro. Porque esse sistema regulatório da criança é muito certinho. Se você fica ali numa insistência, numa coisa horrorosa, a criança perde isso. E aí depois desenvolve a compulsão alimentar. Então, tomar cuidado com isso. Bom demais. Agora, tem algumas questões também no terceiro trimestre que a gente... que né, mais no finalzinho da gravidez, que a gente podia comentar, né, Carol? Passamos aí a gravidez todo, primeiro trimestre mais difícil. Aí a gente chega no paraíso aí da gestação, que é o ótimo, segundo, né? Maravilhoso. Geralmente, as mulheres, elas têm um ganho de peso um pouquinho mais controlado, né? Aí ao longo da gravidez, e aí na hora que vai chegando para o final, descamba tudo, Dispara. né? E é tão interessante isso, porque fisiologicamente... O terceiro trimestre nem era para ganhar tanto peso assim, apesar do bebê crescer muito, mas a placenta já está lá, as estruturas orgânicas já estão lá, né? Acrescentaria aí o peso do bebê, que é pouca coisa. E ainda tem uma outra questão. O estômago é como se ele ficasse diminuído no terceiro trimestre, porque o volume da barriga, ele comprime o estômago, sobra ali menos espaço. Então, fome física... Normalmente a grávida não tem no terceiro trimestre. Pelo contrário, ela consegue comer pouco. Consegue, às vezes, comer mais vezes ao dia, mas pouco, porque senão dá refluxo, dá azia. Só que tem a tal da fome emocional, que é aquela ansiedade. Principalmente, passou ali 30 semanas, parece que está chegando, né? Só que esse chegando aí são quase 3 meses. Sim. E pela ansiedade mesmo, começa a ter mais vontade de carboidrato, principalmente de doces. E doce não enche a barriga, então doce cabe. A comida não cabe, mas o doce cabe. Então tem muita grávida que engorda muito no terceiro trimestre por causa de consumo errado de doce. A gente sabe que todas as vezes que a gente está ansiosa, isso acontece muito na TPM, por exemplo, a gente tem uma queda no nosso nível de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. E o doce, principalmente chocolate, tem uma substância que é o triptofano, que é precursor de serotonina, aumenta a serotonina. Por isso que às vezes que a gente está ansiosa, está nervosa, a gente tem mais vontade de comer doces, especialmente chocolate. E isso no terceiro trimestre acontece demais. Como não comer?
não comprar, não estocar em casa. Muitas vezes a gente vai ter vontade de comer. Se tá lá fácil, a gente pega e come, não tem jeito. Agora, se você tem que sair para comprar, algumas vezes você sai, mas muitas você não vai sair. Então, aí entra muito na questão comportamental que eu falo, gente. Dieta não é só seguir dieta. Envolve muito comportamento que a gente precisa mudar. Um deles é não estocar esse tipo de coisa em casa. Ai, Carol, mas eu ganhei. Lá no meu trabalho, todo mundo vê que eu tô grávida, chega com aquela caixa de bombom. Eu falo, ótimo, você é no seu trabalho, abre lá e distribui com todo mundo. Você vai comer um, mas várias outras pessoas vão comer. Para que você vai levar para casa para comer tudo sozinha, né? Sim. Ou, dá pro porteiro, dá pro amigo, dá pro vizinho. Você não precisa levar tudo para sua casa. Entenda, não tô falando para você não comer. Tô falando para você não comer tudo, não estocar em casa. Outra coisa, dificulta a sua vida, deleta aplicativo de iFood. Às vezes você nem pensar em comida tá, mas você abre o celular para responder uma mensagem e você vê o íconezinho do iFood. Pronto, aquilo vira um gatilho. Você começa a imaginar a comida. Isso é um gatilho importante. Uma outra coisa, seguir muita gente que posta comida. Eu tinha uma paciente que ela tem uma confeitaria maravilhosa. Aí comecei a seguir a confeitaria dela. Gente, toda hora que eu abri meu Instagram, aparece aquele tanto de torta maravilhosa. Eu que já gosto de doce, vira gatilho. Então parei de seguir. São coisas simples, mas que ajudam muito. Muito mais do que as pessoas imaginam, né? Então, são coisas que vão ajudar aí a controlar melhor o ganho no terceiro trimestre. Então, não ficar tendo mesmo. Não tem outra solução. Não existe uma solução mágica, é não ficar tendo. E esse ganho todo de peso, Carol, assim, o que a gente considera, né, normal na gravidez que a gente ganhe, né, de às vezes por trimestre ou mesmo no total mesmo? O que é o esperado? Para aquelas mulheres que engravidam dentro de um peso considerado normal, um ganho aí de 7 a 12 quilos é um ganho bom para a maioria da população. Por que eu falo isso? Porque tem gente que vai sair um pouquinho fora e não quer dizer que está errado, né? Às vezes quer dizer que precisa de uma avaliação, mas não quer dizer necessariamente que está errado. Esse ganho, normalmente, ele é distribuído assim. No primeiro trimestre, existem vários cenários que podem acontecer. É comum ganhar cerca de 2.200 pelo trimestre. É comum não ganhar nada e também é comum perder cerca de 3 quilos. Vai depender da questão dos enjoos, dos desconfortos, né? Então, cada uma reage de um jeito. No segundo trimestre, é a melhor das fases, né? Mais estável isso. Então, a gente considera um ganho ideal aí em torno de 250 a 400 gramas por semana, que vai dar aí em torno de 1 quilo a até 1,5 quilo por mês, dependendo da mulher. Não é tão certinho, né? A gente sabe que vai ter mês que vai ganhar um pouco mais, mês que vai ganhar um pouco menos, porque aí depende também, teve uma férias, teve viagem, um feriado, isso interfere. E no último trimestre, assim, teoricamente, é a mesma coisa do segundo, mas muitas, aquelas que realmente conseguem, né, não ficar tendo muito doce em casa e tal, às vezes nem ganha muito peso, porque realmente, assim, é difícil comer muita comida. E tem aquelas que ganham muito porque fica comendo muito doce. E é perigoso, né? É perigoso porque, às vezes, sabe o que eu vejo muito isso? Não sei se vocês notam isso no consultório. Às vezes a mulher faz o exame de glicose ali entre 24 e 28 semanas. Deu ótimo o meu exame. Aí dispara comer doce depois. Como se não tivesse mais risco de desenvolver uma glicose alterada. E a gente sabe que continua tendo. Sim. Às vezes a gente tem que repetir, né? A indicação, às vezes, até no final do trimestre. Então, assim, às vezes eu mesmo falo com a médica, sabe? Eu solicito uma outra glicose aí para essa paciente, porque ela está comendo doce demais. E às vezes, não dá no exame, mas também eu tenho visto muito, né? O exame deu normal, mas o bebê está extremamente grande. Sim. Um bebê que fica todo assimétrico, né? Um bebê que tem as características do descontrole mesmo do carboidrato. Sim, né? A gente vê isso. Às vezes a gente indica até fazer, né, um controle, as glicemias capilares, mesmo quando tem algum sinal clínico, né, do bebê, né, ou de ganho de peso. E se está difícil dela controlar, às vezes ela assume mesmo, né? A gente tem que conversar muito abertamente, né? E falar da normalidade disso. Não ignorar. Você está comendo mesmo? Está conseguindo
né, seguir a dieta, conversar com ela, abrir, né, assim, essa margem, não tem que ser perfeito. E a gente fazer essa pesquisa, porque às vezes ela está comendo muito, às vezes, sem nem saber que aquilo é carboidrato. Né? E o problema é que esses bebês que ficam dessa forma, isso atrapalha muito o parto, né, Carol? Assim, a gente vê que esses partos dos bebês que são maiores e que são assimétricos, eles geralmente não se posicionam super bem na pelve, né? São mulheres que às vezes têm fases latentes mais longas, elas não respondem muito bem às produções hormonais no corpo. São partos mais demorados, mais difíceis, mais distóxicos, que às vezes precisam de mais interferência, né? Então, se a gente consegue manter essa alimentação saudável, mesmo depois do exame vir normal, faz muita diferença lá na frente, né? Exatamente. Inclusive, nem é recomendado muito açúcar no último trimestre, né? Para quem quer ter um parto rápido. E as recomendações que a gente vê por aí para entrar rápido em trabalho de parto, né? A gente tem as tâmaras, diminuição da farinha branca. São tudo estudos muito pequenos, né? Fala, lógico, não custa a gente tentar. Mas, por exemplo, as prostaglandinas, os receptores de prostaglandina são liberados em glicemias mais baixas. Então, é interessante, no último mês, principalmente de gestação, a gente diminuir esse consumo de açúcar simples, de farinha branca, para quem quer ter um parto aí mais rápido, menos doloroso, é interessante. E fiquei com vontade, então coloca um pouquinho de tâmara. Mas cuidado, porque a tâmara em excesso, ela não vai causar essa diminuição de glicemia. Então, você fraciona ela aí ao longo do dia. Mas é um alimento super saudável que você pode consumir, mata um pouco a vontade de doce. E, né, se ajudar, melhor ainda. Eu falo muito para durante a gravidez elas se prepararem para o pós-parto, principalmente para a alimentação. Porque se elas não se organizam, né, principalmente no primeiro mês, né, que a gente vai ter uma necessidade nutricional grande, porque teve o parto, tá amamentando, tá com a privação de sono, elas não têm tempo, elas, né, não encontram tempo para esquentar um prato no micro-ondas. Então eu falo, se organizem no seu pré-natal, né, durante a gestação, para o primeiro mês pós-parto. Porque achar que vai, não faço meu almoço, não vai fazer. Não vai. Tem que ter uns congelados saudáveis. Se você não consegue fazer os congelados saudáveis, tem hoje aí no mercado para comprar muita marmitinha gostosa, né? Saudável. Tem que se organizar, porque senão você fica comendo biscoito, bolo, pão de queijo. Eu come pão e banana, é a única coisa que cabe numa mão, que uma mão serve porque a outra tá com o bebê. E eu comi azeitona, gente. Te juro, porque não dava tempo. Aí na hora que eu ia lá na geladeira, era a única coisa que tinha lá dentro, era azeitona. Só abria o pote e comia. Mas pelo menos é uma gordura boa. Mas eu falo, isso. Senão você vai comer. O que você passa? Você olha assim, que tá com muita fome. Você não põe o prato, você tá com o bebê no colo, você vai pegar e come o pão. Né? Em uma hora você tá com fome de novo, você come uma banana, você come um pão. Só isso. Não consegue sentar, às vezes, para ter uma alimentação. Então, buscar essa organização. É muito cansada. Demais. E eu falo muito, é muito interessante. Normalmente, eu marco a consulta para 40 dias após o parto, que é quando já acabou o sangramento, até para a gente fazer uma pesquisa mesmo de vitaminas, de minerais, suprir o que for necessário para o cabelo não cair demais, enfim. Antes disso, eu falo, gente, eu sei que o primeiro mês é muito tumultuado, mas é as cólicas. Não tem nenhuma evidência científica que a alimentação causa cólica no bebê. A cólica é uma imaturidade do sistema digestivo, né, que vai sendo desenvolvida aí ao longo dos 3 primeiros meses. Mas tem algumas coisas que podem realmente ajudar. Por exemplo, fazer uso de probiótico no último mês de gestação. Essas bactérias boas, elas se alimentam de gases. Então, e você passa tanto no parto como no aleitamento materno, né, para o bebê. O bebê realmente ele tende a ter menos gás, menos desconforto, uma tolerância melhor aí. Então, é um recurso que a gente pode fazer. Mas do alimento em si, não adianta você ficar cortando muita coisa, né? Até porque se você coloca esse estresse na sua cabeça, de que isso vai fazer mal, de que isso vai causar cólica, você começa a ficar irritada. E o bebê, ele é muito conectado com a mãe. Emoção de filho é emoção de mãe, gente. Acho que isso é a vida inteira, né? Não é só do bebê, não. Eu falo, o dia que eu chego cansada lá em casa, minha casa vira um caos. O dia que eu tô calma, a casa fica toda zen. E o bebezinho é a mesma coisa. E às vezes as mães me ligam
Carol, não é possível, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Eu falo, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar uma consulta online, não precisa de você vir aqui não. Aí marco. Na hora que eu ligo a câmera, a mãe já começa a chorar. Você vê que a mãe está tão esgotada que não tem nada de cólica. É o cansaço, é a falta de alimentação, é a falta de sono, é a falta de cuidados básicos com ela mesma. Né? E na hora que ela vê que, olha, eu preciso deixar, às vezes, meu bebezinho assim, né, um pouquinho ali para eu comer. Porque senão eu não vou ter força para cuidar dele. Na hora que ela consegue ir mudando isso, a cólica desaparece. Sim. Que não era cólica, era o estado emocional. Então, eu falo muito para as mães, gente, a mãe que cuida bem do outro é aquela que se cuida em primeiro lugar. Eu adoro a frase do avião, né? Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, depois ajude uma criança. Porque como é que você vai ajudar a criança a respirar se nem você está respirando? Então, alimentar é cuidado vital, é cuidado básico. A gente não sobrevive sem alimentação. A gente sobrevive alguns meses, né? Mas vira um caco. E essa hora é a hora que a mãe precisa se nutrir. E não é nem para produzir leite, porque a produção de leite é sucção. Sucção, beber água, mas a mãe tem que descansar. Um dos pilares importantíssimos da amamentação é o descanso. A produção de leite é o descanso. Não é o que a mãe come, é o descanso. Então, se a mãe não descansa, a produção de leite diminui. Então, ela tem que respeitar isso. E o descansar, às vezes, nem significa dormir. Porque tem mãe que fala assim, mas eu não consigo dormir à tarde. Fala, mas você não consegue deitar? Fechar o olho e ficar lá no modo zen? Né? Para que você vai ficar arrumando casa, fazendo um monte de coisa? Isso não é o momento. Então, a mãe ela tem que se respeitar também. Não sei se vocês notam isso assim no pós-parto, mas eu noto muito, assim, a falta de respeito com ela mesma, assim, né? Às vezes, a gente quer cuidar tão bem do outro que a gente esquece da gente. Né? E sem esses cuidados básicos, aí realmente fica muito difícil. Sim. Eu acho que é a culpa, né, Carol? Assim, né? A história do nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, Sim. Né? A gente já começa se culpando desde a vontade de engravidar. Você já acha que você já está fazendo tudo errado, que qualquer coisa é culpa sua, Sim. né? E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa se cuidar para cuidar daquele bebê e para cuidar do filho, né? O filho depende de uma mãe. Quanto tempo da vida dele? Pelo menos aí 20 anos, 25, Sim. 30. Eu acho que até hoje eu preciso da minha, não é? Então, você tem que estar bem para cuidar do seu filho. Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que ser o exemplo, você tem que ser, sabe? Então, em primeiro lugar, é importante que você se organize, sim, né? E essa alimentação, ela realmente faz parte disso tudo, né? A alimentação, o sono, né? E a atividade física são os pilares da vida saudável, Sim. né? Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Buscar essa rede de apoio para que esse puerpério, né, seja mais leve. Porque vai Sim. ficar, a mãe vai tomar conta do bebê mesmo, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Então, buscar alguém, eu falo assim, procura alguém para fazer a sua comida. Tem que ter alguém para te ajudar a alimentar, senão a gente não come, né? No pós-parto. E é por isso que precisa dessa organização, né? Infelizmente, tem mulheres que não são privilegiadas de ter uma mãe, de ter... Né? Às vezes eu atendo, por exemplo, mulheres online que moram no exterior e não tem, né? Não assim, tem uma rede de apoio, não tem quase nada de rede de apoio. Aí essas é que precisam mais ainda ter uma organização mesmo, de ter as coisas ali, de ter um momento de parar, de comer, porque realmente isso faz muita diferença. Então, a cólica ela não está muito associada à alimentação, mas ela está associada, que não é cólica, mas parece cólica, a esses outros fatores que estão aí bagunçados nesse primeiro trimestre. E os suplementos da amamentação vão ser os mesmos da gravidez? Não. O que é importante? Enquanto a mãe amamentar, é importante ela usar um suplemento com ômega 3. Que é a forma da gente enriquecer o leite materno com o DHA, que né, que está presente ali no ômega 3 e que vai agir nesse desenvolvimento cerebral, nessa capacidade cognitiva do bebê. As fórmulas elas já são acrescidas de DHA e o leite materno a gente precisa acrescentar porque é uma substância que o nosso corpo não produz. A gente só vai ter se a gente estiver ingerindo. Como o nosso consumo, a principal fonte é peixe, principalmente peixe gordo, de águas profundas, como o nosso consumo não é tão grande, por isso que a gente recomenda a suplementação durante toda a amamentação. Então, se a mãe amamenta aí até 2 anos de idade, esse período todo ela deve tomar ômega 3. Esse é o suplemento que ela vai tomar sempre. O resto vai depender do estado nutricional dela. Nem sempre tem necessidade de outras coisas.
que é a minha prática no consultório? Eu recomendo os primeiros 40 dias ela manter os mesmos suplementos que ela estava usando na gestação. Por que isso? Porque é o período mais tumultuado. É o período que você está conhecendo seu bebê, né, que mudou a rotina toda da casa. Então, você tem ali garantido pelo menos o mínimo, o básico. Depois desses 40 dias, aí eu recomendo a gente fazer um exame das principais vitaminas, minerais, avaliar e, se for o caso, sim, repor, porque a gente sabe da queda de cabelo, que tem a questão hormonal? Tem, mas tem muita questão nutricional também, que a gente consegue prevenir. Então, mas isso a gente só avalia 40 dias depois. Por quê? Porque tem, além dessa mudança de rotina, também tem o sangramento, né, desses primeiros 40 dias. Então, a gente espera passar tudo para ver realmente, eu brinco ali, o que restou no corpo da mulher. E aí, repor o que for necessário. Nem sempre é necessário. E você falou, então, que seu consultório é aqui em Belo Horizonte, né? Para as outras pessoas que não são de Belo Horizonte. Mas então você faz consulta online também. Atendo, né? Online também. Ótimo. Gente, se a gente pudesse falar de um benefício da pandemia, foi esse, né? Que a gente consegue ajudar mulheres à distância. E nessa, pelo menos na minha área, funciona muito bem. Porque o peso não é a principal questão. E também ela pode se pesar lá e me passar só o peso, né? Mas esse esclarecimento é muito mais importante do que só a questão do peso. Então, funciona muito bem. Apesar que quem pode vir presencial, eu prefiro. Eu amo atender presencial, principalmente com diabetes gestacional. Acho que fica mais fácil a gente exemplificar. Eu gosto de mostrar rótulo, eu gosto de ensinar. Então, se dá para vir presencial, é melhor. Mas para aquelas que estão à distância também não deixa nada a desejar, não. A gente consegue fazer. Muito bom, né? Muito bom, bom demais, gente. Acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Como eu falei, a nutrição, ela nos persegue aí desde do nascimento até o fim da vida. E é importante a gente realmente se cuidar da nossa saúde, né? Isso mesmo, tem muita oferta, né? Por aí. Eu acho que com a pandemia, com a globalização aí, né? Mesmo de todas as informações da oferta, então, né, dois toques você compra, né, uma comida que está ali na sua porta e fazer, às vezes, demanda mais tempo. Mas a gente tem que se esforçar para buscar hábitos de vida saudáveis, para nós, como mães, mulheres, sermos exemplos para os nossos filhos, trazermos para a nossa mesa esses alimentos saudáveis, né? Porque se a gente, com a correria do dia a dia, com esse imediatismo de tudo, se a gente não cuidar do básico, que vai ser a nossa alimentação e o sono, enfim, a gente vai se esgotando e a nossa qualidade de vida vai piorar muito, né? E essa questão do exemplo, né? Eu falo, gente, se você decidiu ter filho, né? Se você resolveu encarar a maternidade, encara ela como um todo. Vai desenvolvendo hábitos bons, porque você vai ser o exemplo para eles. Certamente. Ô, Carol, foi bom demais te receber aqui. Agradeço muito o convite. Sempre uma delícia estar com vocês. Falar aí, né? Muito com certeza. Tempo, muitas dúvidas. Assunto não falta, né? Não, Mas também não vão faltar outras oportunidades. Com certeza. Vocês podem trazer as dúvidas que tiverem sobre nutrição, né? Pra gente, às vezes, trazer um outro tópico aí, né? No Instagram, a gente sempre vai abrindo caixinhas de perguntas também. Eu sempre vejo a caixinha de vocês. Sempre tem coisa nutricional também. Muito bom. Gente, olha, a gente vai deixar aqui todos os perfis, né, disponíveis para vocês, né? Os nossos já ficam. Vamos deixar também o da Carol, né? Quem quiser entrar em contato com ela, vale muito a pena. Carol é uma querida. Tirar as neuras aí dessa alimentação na gravidez, para que seja tudo mais leve, que vocês tenham saúde para conviver com essa mudança tão grande da gestação. Só falar uma coisa que eu lembrei, que tem gente que me preocupa, né? Assim, às vezes não procura, achando assim, é mais um gasto, né? 9 meses, não vou ter dinheiro para pagar a consulta 9 meses. Gente, a maioria dos casos não precisa. A maioria dos casos. Uma a cada trimestre, às vezes nem isso, porque depois que ela é orientada, ela consegue fazer sozinha. Que bom. Né? Então, assim, não é... Né, para todo mundo. Exatamente. Ótimo. Gente, nós vamos deixar aí na nossa tela um QR Code, viu? Para vocês que querem entrar em contato com a nossa equipe, mandar algumas perguntas, tá bom? Não esqueçam de nos seguir também lá no YouTube, né? Nas nossas redes sociais, para que vocês tenham informações, né? E receberem notificações também aí da nossa movimentação aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom estar aqui, né, tirando essas neuras, tirando essas dúvidas. Seja de muito proveito para todas vocês. Toda semana a gente está aqui trazendo pessoas muito especiais, muito queridas,
né? Então, a gente se vê no próxima semana, no próximo episódio. Até, gente. Um beijo. Tchau. Até mais. Tchau.